Hoje eu vou falar sobre um assunto que poucos entendem, que alguns acham que é até frescura, mas que não é verdade, não é? São as mudanças que acontecem no humor, no temperamento dessa mulher, num período em que todos acham que ela deveria estar super feliz. Afinal de contas, ela se tornou mãe ou ela foi mãe novamente, ela tem um serzinho ali que saiu de dentro dela. É a depressão pós-parto, que atinge de 10 a 20 mulheres, né, aqui no Brasil e que ficam abaladas com essa diferença de humor, não sabem o que está acontecendo e muito menos seus companheiros ou até familiares. Hoje, para falar sobre esse momento que pode acontecer, e você viu que a taxa é até, né, considerada aí, com a mulher que é mãe nesse pós-parto, eu estou recebendo aqui a Petra Rosa, que é psicóloga. É difícil, boa tarde, Petra, entender esse momento na vida de algumas mulheres, né? Sim, as pessoas estão acostumadas a falar assim, nossa, você está com um filho, é a melhor coisa que existe, então a mãe não pode ficar triste, a mãe não pode sofrer, a mãe tem que dar conta de tudo. Tudo alegria. Ela tem que estar ali, o bebê está esgulepando de chorar, né? Tem que trocar fralda, enfim, não dorme, ela tem que estar plena. E não é assim, ela tem que poder ficar triste, ficar cansada, falar que não é o que ela esperava, né? Muitas vezes muitas vezes não, maioria das vezes nós idealizamos muitas coisas da maternidade, mas a vida real é muito diferente. Muito né? diferente. E o que a gente vê hoje em dia nos comerciais, nos filmes, é aquela maternidade perfeita. Que tá tudo sempre lindo e não é assim. Então a gente precisa falar sobre isso, que é normal sim, sentir tristeza, ficar cansada, achar Esses que são não os tá dando... principais sintomas que a família pode desconfiar que essa mulher está nessa fase da depressão pós-parto, Petra? Então, na verdade, assim, é muito comum a mulher, nos primeiros dias até 30 dias, ela ficar mais para baixo mesmo, porque é uma mudança muito grande. E aí tem o baby blues. Mas para baixo quer dizer o quê? Mais para baixo quer dizer assim, ela fica triste, ela não sabe de onde que vem aquele choro, ela fica cansada. É isso. Isso é o baby blues, né? Que são os 30 primeiros dias. Varia de mulher para mulher. Às vezes 7 dias, 15 dias, mas pode durar até 30 dias. Mas se estender mais do que 30 dias, aí a gente precisa acender a luzinha e prestar atenção. Às vezes a mulher não consegue tomar banho, mas não é porque ela não está tendo tempo. Ela não consegue levantar da cama, ela não consegue amamentar o filho, ela pode até pensar em suicídio, ela vê aquele serzinho, o nenenzinho, ela não consegue se conectar, é como se fosse uma coisa às vezes. Isso pode acontecer com mulheres de qualquer idade? De qualquer idade. Mas deve ter alguma coisa que desencadeie, né? Sim, com certeza. Se a mulher já passou por algum trauma, às vezes abuso sexual, se já sofreu um assalto, se já teve depressão, as mulheres que já tiveram depressão... Qualquer tipo? Qualquer tipo por qualquer motivo? Por qualquer motivo. Elas têm que prestar um pouquinho mais atenção, falar isso para o ginecologista, se possível, fazer terapia também durante a gestação. Não só a terapia. Hoje em dia existem grupos de maternidade, de gestantes, que ajudam bastante, porque ela consegue colocar para fora. Porque às vezes é tão difícil lidar com a maternidade que ela não consegue falar e não se sente à vontade mesmo para falar com o marido, com a mãe, com as pessoas. Então já começa a se apresentar durante a gestação? Sim, pode ser. Não existe uma fórmula, né? É assim, mas a gente Então, tem mas por exemplo, como que eu vou procurar ajuda se eu nem sei o que vai acontecer? Sim. Você disse que tem uns grupos de apoio durante a gestação. Sim. Mas então, para quem é indicado esse grupo de apoio? Que mulher que não sabe ainda que vai ter uma depressão pós-parto pode procurar ou deveria procurar um grupo desse? Eu acho que todas as mulheres que estão passando pela gestação deveriam procurar um De qualquer maneira? De qualquer maneira. Além de passar... Que grupos são esses? Onde eles existem? Grupos de normalmente os ginecologistas têm parceria com parteiras, com enfermeiras obstetras, com psicólogas, enfermeiras de amamentação, porque ali tem várias grávidas, assim, não é só de 9 meses, 7 meses, você vai ter grávidas de semanas, até aquela que tá barriguda, que já tá quase para parir mesmo, né? E aí elas vão escutando, nossa, eu me senti mal, mas eu não aceitei tanto o bebê, mas eu já amei o
bebê desde o começo, ela vai escutando histórias. Né? Então, ela passa a não ter medo de falar o que ela está sentindo. Então, ali naquele grupo, ela já começa a externalizar e aí a pessoa que está cuidando desse grupo, o profissional, já vai conseguir identificar, olha, isso pode ser um comecinho de uma depressão, olha, presta atenção. Eu vou te fazer uma pergunta, vou lá dar um recado, mas volto para a sua resposta. O que evoluiu nesse sentido, né? Que eu lembro que depressão pós-parto sempre foi tratada nesse país como uma frescura, onde já se viu, momento feliz, ela nem liga para criança, né? Tá aí, toda jogada, que coisa boba. E não é isso. Agora, a visão tá diferente. Quando começou isso, por quê? E que ajuda isso trouxe para as mulheres brasileiras? Eu já volto aqui, tá bom, Petra? E eu volto aqui para a gente continuar conversando um pouco com a Petra. Petra, então, o que nós tivemos de modificação, evolução, na verdade, de uns anos para cá em relação à depressão pós-parto? Então, antigamente, as mães, elas eram mães somente, né? A maioria das mulheres, se nós formos olhar as nossas avós, bisavós, elas cuidavam dos filhos, elas não precisavam trabalhar fora, ou mesmo que elas trabalhassem, elas iam trabalhar ali pertinho mesmo, né? Cultivando a horta. Ou não podiam, ou não queriam, ou sofriam pressão para não ir, mas não iam. Não iam, né? Ou não iam com tanta frequência que nem hoje em dia, né? Então, hoje em dia, as mulheres, elas foram buscando muitas coisas no mercado, estudando, o que é muito bom. Só que ela ainda assim tem que dar conta de todas essas coisas que as nossas avós e bisavós deram conta. E isso foi sobrecarregando a mulher, então ela fica um pouco perdida. Qual que é o meu papel? O que que eu preciso dar conta? O que que eu posso não dar conta? E no final das contas, o que que ela tenta ser? Mulher Maravilha. Ela acha que ela tem que dar conta de tudo. E isso sim... Ela também é cobrada para que dê conta de tudo, né? Sim, ainda tem a cobrança. Ela é cobrada. É cobrança do chefe, é cobrança do marido, é cobrança dos filhos, é cobrança da professora, é cobrança de todo mundo. É cobrança interna também, né? Porque a gente fica tentando nos comparar, né? Ai, mas aquela mãe ali, poxa vida, 30 dias já começou a trabalhar, 40 dias, 1 mês, 2 meses. E essa autocobrança também influencia na depressão, porque é todo mundo cobrando e a gente começa a fazer o que é importante para o outro. E eu acho que um dos pontos da depressão é perceber o que é meu e o que é do outro. O autoconhecimento é muito importante, porque a gente começa a perceber, olha, isso daqui eu estou fazendo, mas é porque é importante para minha mãe. Mas a minha mãe já teve a época dela de ser mãe, agora é minha vez. Claro que no relacionamento marido e mulher vai ter que existir um acordo, né? O que dá para abrir mão e o que não dá. Mas não dá para ser só a vontade do marido. Não dá para ser só o que é importante para a minha empresa. Então, acho que assim, o autoconhecimento é essencial para o tratamento da depressão e tem muitas coisas assim também que tem a ver com os traumas, né, de um assalto, aquilo que a gente já conversou, mas tem a ver assim também que quando nós viramos mãe, a gente entra em contato com a mãe que nós tivemos e a criança que nós fomos. Então, às vezes, inconscientemente, eu não tive uma boa mãe, muitas aspas, porque muitas mães fazem o que é possível, 100% dela. Então, a gente idealiza uma coisa, mas não deu para a pessoa ser, né? Mas a gente tem uma dor lá, ai, minha mãe não conseguiu ser presente, a minha mãe era muito grossa, minha mãe foi adotada, me terceirizou. Mas o que isso tem a ver com a depressão? Isso tem a ver porque ela vai entrar sem querer, ela vai ter um filho e ela vai entrar em contato com essa dor, só que ela não consegue identificar que não tem a ver com esse filho, essa filha. Nossa, então é muito mais complicado. Eu queria que você simplificasse aqui para a mãe que está em casa agora com um bebezinho novo. Como ela vai identificar que ela precisa de ajuda? Como é que ela vai falar com aquele companheiro, ou com a própria mãe, ou com a sogra, ou com alguém, com uma amiga, para pedir ajuda? O que ela vai, o que você pode fazer para ajudar a identificar? Calma aí, eu estou feliz, eu tive um filho, mas não é assim, eu preciso de ajuda. Tá, então vamos lá. Primeiro, ela precisa aceitar ajuda. Tá. Ela precisa saber que ela precisa dormir, que ela precisa comer, que ela precisa que ela não vai dar conta sozinha. Ela não vai dar conta. Tá. Rede de apoio. Tá. Toda mãe precisa ter uma rede de apoio. As mulheres que têm depressão e as que não têm. Tá. Todas nós precisamos. Porque não querer ser super mulher nesse momento. Exatamente.
Tá, esse é o primeiro ponto essencial, aceitar que ela precisa dormir, que uma outra pessoa vai dar um banho, enfim, que ela precisa comer, necessidades básicas. Agora, se ela tá chorando muito, não tá dando conta de cuidar do filho, tá pensando, às vezes a mulher tem medo de falar, nossa, eu queria morrer. Se ela tá pensando assim, nossa, eu ia preferir... Não vou dar conta disso daqui, prefiro morrer. É um super de um alerta, tá. Precisa de ajuda. O que é essa mulher, o que você indica, Petra? O que ela tem que fazer nesse momento que ela identificou que não está como ela pensava? Ela precisa falar para a família, falar para o ginecologista, para um psiquiatra. Você acha que o ginecologista pode ser... Eu acho que pode ser um grande amigo nesse momento dessa mulher, né? Sim. Porque às vezes ela não tem como, ou não tem coragem de falar com o marido, não tem como falar, né? Vai falar o quê? Quando todo mundo espera que ele esteja feliz, eu não estou, como é que eu vou falar isso? Sim. O ginecologista pode ajudar muito nesse momento. O ginecologista pode ajudar porque ele vai conseguir identificar, porque tem as consultas pós-parto, né? Tá. Ele vai conseguir identificar se tem algum transtorno ali e aí ele vai encaminhar para o psiquiatra. Mas ou é um psicólogo. Tratamento multidisciplinar, Sim. Nesse caso? Sim. Sempre? É o psiquiatra, o ginecologista e o psicólogo. Tá. Né? E aí dependendo... A mulher consegue sair dessa situação? Você é especialista nisso, Sim. né? E trabalha com isso já há muitos anos. Sim. Quanto tempo leva, normalmente, para uma mulher sair dessa fase, para curtir o melhor da maternidade? Não tem tempo. A psicologia, ela fala muito, a gente pega muito no pé isso. A gente não usa uma régua, porque cada um vai ter o seu tempo. Sim. Tem mulheres que podem ficar anos nisso? Tem mulheres que vão ficar 2 anos, E um a ano, criança, 6 como fica meses. nesse sentido? Então, vai depender do nível de depressão que ela tiver. Dependendo, ela vai precisar, nesse momento, terceirizar mesmo, porque ela não está dando conta, ela vai precisar ser cuidada, super cuidada, colo de mãe mesmo, colo do marido. Mais do que o bebê até. Mais do que o bebê. Porque, assim, o bebê, ele precisa do contato, assim, pele a pele, da amamentação, do olho no olho. Se a mãe, ela não consegue fazer isso, isso vai acarretar problemas para essa criança lá na frente. E aí, como fica? Então, por isso ela vai precisar se cuidar e terceirizar para a avó, para uma tia, para uma babá, uma pessoa Até estar por inteiro com essa criança. Para ela, alguém precisa dar esse contato, porque assim, quando a gente fala mãe para psicologia, se possível, a mãe vai ser a melhor pessoa, né? A mãe e o pai. Mas assim, se não tem alguém precisa, se não tem a mãe, alguém vai precisar assumir esse papel. Que pode ser uma amiga, que pode ser uma babá, para dar o colo, para dar esse carinho também. O importante a mulher tem que se cuidar, não é frescura, e graças a Deus que as pessoas entendem mais isso, não é não amar aquela criança, não é não estar feliz com a maternidade, muito pelo contrário, né? Isso. É ter tudo isso para ela como mais uma carga. Eu queria agradecer a sua presença aqui no programa, obrigada por ter vindo, e o caminho seria esse então, né, Petra? Conversar com o ginecologista, que vai poder orientar, encaminhar essa mulher e que todas as mulheres possam se unir a outras mulheres de barriga também para trocar experiências, que isso ajuda e nos alerta. Sim, ele pode conversar com um psicólogo, ainda estar nesses grupos de apoio. E uma outra dica que eu acho muito importante, você não é menos mãe se você for ler um livro, se você for sair para tomar um café com uma amiga. É importante as mães, isso desde recém-nascido até depois, lá na adolescência, terem um tempinho para elas, um hobby. Isso é muito, muito, muito importante. É como se ela estivesse colocando oxigênio nela para dar conta de tudo. É verdade, porque ser mãe não é fácil, né? Não. Não é nada fácil, não. Mas é uma delícia. Por isso que eu digo, ser mãe é padecer no paraíso, sim. É uma delícia, mas não é tão fácil. Mas é uma delícia e que bom que Deus deu à mulher esse poder, né, de gerar uma vida. Eu quero agradecer aqui a Petra, vou deixar o telefone com vocês, é 12 eles colocam tudo junto aqui, nunca dá para eu ler. Qual é o seu telefone? 12 98851 1321. 889-8851-1321. Obrigada, Petra. Obrigada a você. Obrigada por ter vindo. Um beijo. Qual é o nome da tua mãe? Silvia. E eu sou a mãe da Beatriz, de 2 anos também. também. Então um beijo para a filha e para a mãe, né? Obrigada, no próximo viu? domingo. Um beijo, Petra.